O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 95. Tiago de Alfeu, acolhido entre os discípulos. Jesus fala junto à banca de Mateus. Valtorta escreve em 2 de fevereiro de 1945. É uma manhã de feira em Cafarnaum. A praça está cheia de vendedores das mais diversas mercadorias. Jesus, que chega à praça, vindo do lago, vê que estão vindo ao seu encontro os seus primos, Judas Tadeu e Tiago. Apressam-se em ir também ao encontro deles, e depois de tê-los abraçado com afeto, pergunta-lhes atenciosamente: E vosso pai? O que aconteceu? Nada de novo quanto à vida dele, responde Judas. Então por que vieste? Eu te havia dito para ficar lá. Judas abaixa a cabeça e fica calado. Mas quem explode agora é Tiago. É por minha culpa que ele não te obedeceu. Sim, por culpa minha. Mas eu não pude suportar mais. Todos contra. E por quê? Por acaso faço mal em amar-te? Fazemos mal por acaso? Até aqui eu me tinha detido com o escrúpulo de agir mal. Mas agora que sei, agora que tu disseste que acima de Deus nem mesmo o Pai está, então eu não suportei mais. Procurei ser respeitoso, fazer entender as razões, endireitar as ideias. Eu disse: por que me combateis, Pai? Se é o profeta, se ele é o Messias, por que quereis que o mundo diga a sua família lhe foi inimiga? Em o mundo que o seguia, essa faltou? Porque se ele é o infeliz que vós dizeis, não devemos estar nós, da família junto à sua demência, para impedir que ela lhe seja nociva e que seja nociva a nós? Jesus, assim eu dizia para raciocinar humanamente, como eles raciocinavam. Mas tu sabes que eu e Judas não te julgamos doido. Tu sabes que vemos em ti o Santo de Deus. Tu sabes que sempre te olhamos como a nossa estrela maior, mas não quiseram nos entender, nem escutar-nos quiseram mais. E eu vim embora. Na escolha, ou Jesus ou a família, escolhi a ti. Eis-me aqui. Se é que tu me queres, se não me quiseres, eu serei, então, o mais infeliz dos homens, porque não terei mais nada, nem a tua amizade e nem o amor da família. Assim é que estão as coisas? Meu Tiago, meu pobre Tiago, não queria ver-te sofrer assim, porque eu te amo. Mas, se o Jesus homem contigo chora, o Jesus verbo por ti jubila. Vem, estou certo de que a alegria de seres o portador de Deus entre os homens aumentará cada vez mais o teu júbilo, até alcançar o pleno êxtase na hora extrema desta vida e na vida eterna do céu. Jesus se vira e chama os seus discípulos que haviam parado prudentemente a alguns metros de distância. Vinde, amigos! O meu primo Tiago agora é um dos meus amigos, e por isto, vosso amigo. Quanto eu desejei esta hora, este dia para ele, o meu perfeito amigo da infância, o meu bom irmão na juventude. Os discípulos fazem festa ao novo que chegou e a Judas que fazia dias que eles não viam. Nós te havíamos procurado em tua casa, mas estavas no lago. Sim, estive 2 dias no lago com Pedro e os outros. Pedro tem uma boa pesca, não é verdade? Sim, e agora o que me desagrada é que terei que dar muitas dracmas para aquele ladrão ali. E aponta o cobrador de impostos, Mateus, que tem sua banca cheia de gente que vem pagar por suas terras. Eu creio, ou por mercadorias.
Tudo será proporcional, eu te digo. Mais pescas, mais pagas, mas também mais ganhas. Não, mestre, mais pesco, mais ganho. Mas se dobro o peso da pesca, aquele ali não me faz pagar o dobro. Faz-me pagar 4 vezes mais. É um chacal. Pedro, pois bem, vamos exatamente lá perto. Quero falar. Sempre a gente perto daquela banca de impostos. Sem dúvida alguma, resmungou Pedro. Gente e maldições. Pois bem, então eu irei lá para levar bênçãos. Quem sabe se um pouco de honestidade não entra no cobrador de impostos. Podes ficar tranquilo, pois a tua palavra não passará pela sua pele de crocodilo. Veremos, Pedro. Que lhe dirás? Diretamente nada, mas falarei de modo que chegue também a ele. Dirás que ele é ladrão, tanto que assalta nas estradas, como quem assalta nas estradas, como quem esfola os pobres que trabalham para terem um pão e não para ir atrás de mulheres e bebedeiras. Pedro, não queres tu ir falar no meu lugar, então? Não, mestre, eu não saberia falar bem. E com o azedume que trazes dentro de ti, farias mal até a ti e a ele. Chegaram junto à banca do imposto. Pedro fez menção de pagar. Jesus segura-o e diz: Dá-me as moedas, hoje eu vou pagar. Pedro o olha espantado e depois lhe dá uma bolsa de pele com algumas moedas dentro. Jesus espera a sua vez e, quando está à frente do cobrador, diz: Pago por 8 cestas de peixe, em nome de Simão de Jonas. Os cabazes estão ali, aos pés dos aprendizes. Podes verificar, se julgares necessário. Mas entre pessoas honestas deveria bastar apenas a palavra. E creio que tu não me julgues tal. Quanto é a taxa? Mateus, que estava sentado à sua banca, na hora em que Jesus diz: Creio que tu me julgues tal, pôs-se de pé, baixo e já velhote, mais ou menos da idade de Pedro. Mostra, porém, um rosto cansado de gozador e uma visível confusão. No início ele fica com a cabeça inclinada, depois a levanta e olha para Jesus, e Jesus o olha fixo, sério, dominando-o com sua imponente estatura. Quanto? Repete Jesus pouco depois. Não há taxa para o discípulo do mestre, responde Mateus. E em voz mais baixa acrescenta: Reza pela minha alma. Eu a trago em mim, porque recolho os pecadores, mas tu, por que não cuidas dela? E Jesus logo em seguida lhe vira as costas. Voltando para Pedro, que está admirado. Também os outros estão espantados, cochicham e piscam. Jesus vai se encostar a uma árvore que está a uns 10 metros de Mateus e começa a falar. O mundo é comparável a uma grande família, cujos componentes têm ofícios diferentes e todos necessários. Há agricultores, pastores, vinhateiros, carpinteiros, pescadores, pedreiros, os operários da madeira e do ferro. Depois os escrivãos, os soldados, os oficiais destinados a missões especiais, os médicos, os sacerdotes. Há de tudo. O mundo não poderia ser feito de só uma classe. Todas são necessárias, todas santas, se todas fazem o que devem com honestidade e justiça. Como se pode chegar a isso, se Satanás tenta de todos os lados? Pensando em Deus que tudo vê, até as obras mais escondidas, e na sua lei que diz: ama o teu próximo como a ti mesmo,
Não lhes faça o que não gostarias que te fosse feito. Não roubes de modo nenhum. Dizeis, ó vós que me estáis ouvindo, porventura, quando alguém morre, leva consigo suas bolsas de dinheiro? E ainda que fosse tão tolo de querê-las consigo no sepulcro, pode por acaso usá-las na outra vida? Não. As moedas tornam-se metais corroídos sobre a podridão de um corpo desfeito. Mas a sua alma nessa outra vida estaria nua, mais pobre que o bem-aventurado Jó, privada até da menor das moedas, ainda que aqui no sepulcro tivesse deixado talentos e talentos. Aliás, ouvi. Aliás, em verdade vos digo, que com as riquezas dificilmente se conquista o céu, mas totalmente ao contrário. Geralmente, com elas se perde o céu, mesmo com as riquezas honestamente adquiridas, ou por herança ou por ganho, porque poucos são os ricos que sabem usar com justiça as suas riquezas. E é preciso então, para se ter esse céu bendito, este repouso no seio do Pai, é preciso que não sejais ávidos de riquezas, ávidos no sentido de querê-las a todo custo, mesmo faltando com a honestidade e o amor, ávidos no sentido que, possuindo-as, sejam amadas mais do que o céu e ao próximo, negando caridade ao próximo necessitado, ávidos pelas coisas que as riquezas podem dar, ou seja, mulheres, prazeres, mesa farta, vestes de luxo, que são ofensa para quem tem frio e fome. Sim, há uma moeda pela qual podem trocar-se as moedas injustas do mundo em dinheiro que vale lá no reino dos céus. E é a santa esperteza de fazer que as riquezas humanas, muitas vezes injustas ou causas de injustiça, se transformem em riquezas eternas. Ou seja, ganhar com honestidade, devolver aquilo que injustamente se deteve, usar dos bens com parcimônia e desapego, sabendo separar-se deles. Porque antes ou depois eles nos deixam, pensais nisto, enquanto que o bem praticado não nos deixa nunca. Todos gostariam de ser chamados justos e ser julgados como tais e como tais premiados por Deus. Mas como é que Deus pode premiar a quem de justo só tem o nome e não suas obras? Como pode dizer eu te perdoo, se vê que o arrependimento é só verbal, mas não acompanhado por uma verdadeira mudança espiritual? Não existe arrependimento enquanto continua ali o desejo daquele objeto pelo qual peca. Mas quando uma pessoa se humilha, quando ela corta o membro moral de uma paixão má, que pode chamar-se mulher de ou ouro, e diz, por ti, Senhor, não quero mais saber disto. Eis então que ela está verdadeiramente arrependida. E Deus acolhe esta alma, dizendo, vem, tu me és querido como um inocente e um herói. Jesus terminou e vai saindo sem sequer virar-se para Mateus, que tinha ido para o círculo dos ouvintes desde as suas primeiras palavras. Quando estão perto da casa de Pedro, a mulher dele corre ao seu encontro para dizer-lhe qualquer coisa. Pedro faz sinal a Jesus para que venha perto dele. Aí está a mãe de Judas e de Tiago, a Maria de Alfeu. Ela quer muito falar contigo, mas não quer ser vista. Como iremos fazer? Assim, eu entro na casa como para descansar, e vós todos ireis distribuir o óbolo aos pobres. Toma também as moedas da taxa que foi devolvida, e vai. Jesus faz um aceno de despedida para todos, enquanto Pedro distrai, tentando persuadi-los a ir com ele. Onde está a mãe? A mulher, Maria de Alfeu, pergunta Jesus à mulher de Pedro. Está no terraço, mestre. Lá ainda está fazendo sombra e está fresco. Pode subir. Lá estarás mais à vontade do que em casa. Jesus sobe pela escadinha
Em um canto, sob a cerrada barreira de uva, sentada em um banquinho colocado junto ao parapeito, toda vestida de escuro, com o véu muito caído sobre o rosto, está Maria de Alfeu. Está chorando sem fazer barulho. Jesus a chama. Maria, tia querida. Ela levanta um pobre rosto angustiado e estende as mãos. Oh, Jesus, quanta dor sinto no meu coração. Jesus vai para junto dela, obriga-a a ficar sentada, mas ele fica em pé, com o seu manto ainda pendente das costas e tendo uma mão sobre o ombro da tia e a outra entre as mãos dela. Que tens? Por que tanto pranto? Oh, Jesus, eu escapei de casa dizendo, vou a Caná procurar ovos e vinhos para o doente. Junto ao Alfeu está a tua mãe que cuida dele para mim, como ela sabe fazer. E eu fico tranquila, mas na verdade vim até aqui e corri noites inteiras para chegar aqui mais depressa. E já não aguento mais. Mas o cansaço não é nada. O que mais mal é a dor do coração. O meu Alfeu, os meus filhos, por que tanta diferença entre os que são do mesmo sangue? E por que essa diferença há de ser como a duas pedras de um moinho para triturar o coração dessa mãe? Estão contigo, Judas e Tiago? Sim. Então já sabes. Oh, Jesus, por que o meu Alfeu não compreende? Por que ele está morrendo? Por que ele quer morrer assim? E Simão e José? Por que não estão contigo, mas contra ti? Não chores, Maria. Eu não tenho nenhum rancor deles. Disse isso também a Judas. Compreendo e sinto compaixão. Se é por isso que estás chorando, não chores mais. É por isso sim, porque te ofendem, por isso, e depois, porque eu quero que meu esposo não morra na inimizade contigo. Deus não o perdoará e eu não terei mais nem mesmo a outra vida. Maria está realmente angustiada. Chora com grandes lágrimas sobre a mão esquerda de Jesus e frequentemente o beija, erguendo o seu pobre rosto atormentado. Não, diz Jesus, não digas assim. Eu perdoo. E se eu perdoo... Oh, vem Jesus, vem para salvar a alma e o corpo dele, vem. Estão dizendo também para acusar-te. Já estão dizendo que tiraste 2 filhos de um pai que está morrendo. E dizem isso por toda a cidade de Nazaré, entendes? E dizem ainda, ele faz milagres por toda parte, mas na sua casa não sabe fazer. E por que te defendo? Dizendo que é que ele pode fazer se de certo modo o expulsastes com as vossas repreensões, se não credes nele. Disseste bem. Se ele não crê, como posso fazer onde não se tem fé? Oh, tu podes tudo, eu creio por todos. Vem, faz um milagre pela tua pobre tia. Não posso. Jesus está muito triste ao dizer isso. Posto de pé, apertando contra o seu peito, a cabeça da chorosa parece confessar sua impotência à natureza serena. Parece chamá-la como testemunha da sua pena de não poder, por decreto eterno. A mulher chora mais forte. Escuta, Maria, sê boa. Eu te asseguro que se pudesse, se fosse bom fazer isso, eu o faria. Oh, arrancaria do Pai esta graça para ti, para minha mãe, para Judas e Tiago. E também sim, para Alfeu, José e Simão. Mas não posso. Tu agora sentes tanta dor no coração que não podes entender a justiça no fato. Eu direi a ti, mas mesmo assim não a entenderás. Quando chegou a hora da passagem de meu pai, e tu sabes como ele era justo, José, e como minha mãe o amava, eu não o trouxe de volta à vida. Não é justo que a família na qual vive um santo esteja isenta das inevitáveis desventuras da vida. Se assim fosse, eu deveria ser eterno nesta terra, e no entanto, brevemente morrerei,
e nem Maria, minha Santa Mãe, poderá arrancar-me da morte. Não posso. O que eu posso é isto, e eu o farei. Jesus sentou-se e segurou a cabeça de sua parente sobre o ombro. Isto eu farei, prometer-te por causa desta dor a paz para o teu Alfeu, garantir-te que não estarás separada dele na outra vida. Dar-te-ei a minha palavra, que a nossa família estará reunida toda no céu, recomposta eternamente, e que enquanto eu viver e depois infundirei sempre em minha querida parente tanta paz, tanta força, até fazer dela uma apóstola junto às tantas pobres mulheres, das quais a ti, como mulher, será mais fácil aproximar-te. Serás a minha dileta amiga neste tempo de evangelização. Não chores. A morte do tio Alfeu te livra dos deveres conjugais e te eleva àqueles mais sublimes de um sacerdócio feminino místico, tão necessário junto ao altar da grande vítima que sou eu, e junto aos muitos pagãos que inclinarão mais os seus corações diante do heroísmo santo das mulheres discípulas que me acompanharão até a cruz, do que diante dos discípulos. Oh, o teu nome, querida tia, será como uma chama no céu cristão. Não chores mais, vá em paz forte, resignada, santa. A minha mãe ficou viúva antes de ti e te confortará como ela sabe. Vem, não quero que partas sozinha. Debaixo deste sol, Pedro te acompanhará com um barco até o Jordão e de lá até Nazaré com um burrinho. Sê boa! Abençoa-me, Jesus, dai-me força tu. Sim, eu te abençoo e te beijo, minha boa tia. E a beija ternamente, segurando-a por muito tempo contra o seu coração, até poder vê-la acalmada. Fiat.